2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim. Acharam? Amém? Está escrito assim. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Vou ler mais uma vez. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós nos reunimos aqui nessa manhã para ouvir a sua voz. Ninguém veio aqui para ouvir o que o homem tem a dizer, até porque o homem não tem absolutamente nada para dizer. Nós queremos e ansiamos, desejamos ouvir a sua voz, pois é ela que nos direciona, é ela que nos conduz, é ela que nos exorta, é ela que nos mantém de pé. Por isso te pedimos, com toda a nossa alma, todo o nosso ser, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós necessitamos da sua voz, pois sem ela nós não conseguiremos caminhar. Sem ela nós não conseguimos nos manter de pé. Sem ela, Senhor, estamos completamente perdidos, estamos na escuridão. Por isso, a sua palavra diz que é lâmpada para os nossos pés, pois ela ilumina o nosso caminho. Então fala conosco de forma clara, de forma concisa e de forma poderosa, e que possamos ser edificados, confrontados e consolados por essa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Podem sentar, por favor. Nós estamos chegando ao fim dessas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. E eu fui, durante a semana, dar uma papirada, uma estudada nas duas cartas. Fui analisar um pouco tudo aquilo que Paulo fala para Timóteo. E eu fui contar, irmãos. Eu contei quantas exortações, quantas instruções e quantas ordens no imperativo o apóstolo Paulo deu a Timóteo na primeira e na segunda carta. Na primeira carta, 30 vezes, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, faça isso, não faça isso, observe isso, cuidado com isso, combata, fique firme. Tudo isso na primeira carta. Na segunda carta, quase bateu 30, foram 28 vezes, ele dando instruções a Timóteo. Se nós somarmos 58 exortações, ordens no imperativo do apóstolo Paulo a Timóteo, nas duas cartas, 58. E aí, quando chega no final do capítulo 4 da segunda carta, o texto que nós lemos, do versículo 6 até o versículo 8, não vou tratar o 7 e o 8 hoje, só o 6, mas nós vamos perceber que agora, nesse momento do texto, no momento da história, Paulo, ele para de olhar para Timóteo, e ele vai olhar para ele agora. E a imagem que com mais clareza comunica o que ele ensina nessas duas cartas, nós já expusemos isso aqui, é a imagem de um pai aconselhando o seu filho. Um pai que está nos seus últimos momentos de vida, e ele sabe que está chegando o seu último suspiro, os últimos momentos da sua vida, e esse pai coloca o seu filho assentado à sua frente, e ele começa a instruir o filho acerca da vida. É o que Paulo faz com Timóteo, tanto é que ele chama Timóteo de filho, filho na fé. E ele, como um pai, coloca Timóteo sentado. É uma imagem que eu quero que você crie na sua cabeça. Ele começa a instruir Timóteo, dizendo, olha, Timóteo, a vida não é fácil. Cada dia que passa vai ficar mais difícil. E você precisa estar preparado para enfrentar todas as dificuldades.
E ele diz, você sabe das dificuldades que eu enfrentei, e como eu enfrentei essas dificuldades, e me mantive de pé diante delas. E eu quero que você saiba que agora é a sua vez. Agora é a vez de você encarar essas adversidades como um verdadeiro pastor. Você tem o meu exemplo de vida. Então siga o meu exemplo de vida, assim como eu segui o exemplo de vida de Cristo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fica firme naquilo que você aprendeu. E aí quando chega no versículo 6 do capítulo 4, ele vai dizer, porque quanto a mim, a minha vida já está indo embora. A sua, Timóteo, está só começando. Por isso observa tudo isso que eu te ensinei. Porque quanto a mim, que é o que ele vai dizer no versículo 6, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como libação. As imagens que Paulo utiliza e as palavras que ele utiliza aqui para falar do momento da sua partida são extremamente significativas. Por isso que eu decidi não avançar para o versículo 7 e 8, porque cada palavra que ele utiliza aqui, nesse versículo, ela é extremamente profunda. E quando a gente lê o texto, essas palavras precisam saltar aos nossos olhos e analisarmos cada palavra utilizada aqui, para entendermos a profundidade da mensagem de Paulo a Timóteo aqui nesse versículo. Então, o primeiro ponto desse versículo é, Timóteo, eu já estou sendo oferecido. Você precisa lembrar, no Antigo Testamento, que um culto realizado no templo, ele tinha vários passos e vários pontos que precisavam ser observados. Tinham os levitas, que precisavam estar preparados para cantar os louvores. Tinha o sacerdote, o altar, onde o sacrifício deveria ser oferecido, deveria ser ofertado. E tinha lá o sacerdote para oferecer aquele sacrifício diante de Deus. Então, Paulo, ao dizer que ele já está sendo oferecido, ele traz agora para si, para a sua própria vida, essa mesma imagem de culto. Então, a ideia de Paulo aqui é dizer assim, eu não estou morrendo somente. Não. O que está acontecendo aqui, o que vai acontecer, na verdade, daqui a algum tempo, ele não sabia o dia, mas ele sabia que ia acontecer. O que ele está dizendo que o que vai acontecer quando ele morrer não é só a morte de uma maneira genérica. Não. O que ele está deixando claro para Timóteo, que o que vai acontecer quando ele for decapitado e quando ele morrer, na verdade, é um culto. Ele entende que a morte do crente, a morte do justo, a morte do salvo, não é simplesmente uma morte como outra morte qualquer. O momento da morte de um salvo, de um justo, na verdade, diante de Deus, é um culto. Por isso que ele utiliza a imagem do sacrifício. Por isso que ele diz, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido. E Paulo sabia que isso iria acontecer. Essa morte de Paulo, esse culto que Paulo vai prestar a Deus agora no seu último dia, na sua última oferta, não é só uma morte comum, não é uma obra do acaso. É algo que era consciente. Paulo sabia que esse momento chegaria. E que quando esse momento chegasse, ele não seria uma coisa que aconteceu de repente. Não. Ele sabia que esse momento seria um último culto que ele prestaria a Deus aqui na terra. Quando você lê o que ele diz na carta aos Filipenses, eu quero que você leia comigo, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Se você quiser anotar, eu vou ler para nós ganharmos tempo. Ele diz assim, mesmo que eu seja oferecido como libação, vê que os termos são os mesmos, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e me regozijo com todos vocês. Então, Paulo sabia que o momento da sua morte seria um momento onde ele ofereceria o seu próprio corpo como sacrifício, assim como um animal, um cordeiro, era levado ao templo para ser sacrificado como forma de culto a Deus.
E a mesma instrução ele dá para todos os cristãos da sua época. Quando ele escreve as suas cartas, ele sempre vai dizer, na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, ele vai dizer, olha, nós somos uma oferta para Deus. Nós não somos um homem qualquer. A nossa morte não será uma morte qualquer. A nossa morte será uma morte onde nós, no momento dela, prestaremos culto a Deus. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o apelo que ele faz aos irmãos da igreja de Roma, deixando claro que quando ele estava indo diante do seu carrasco para morrer, ele sabia que o que iria tirar a vida dele, na verdade, não era a espada do carrasco romano. Ele, na verdade, estava oferecendo a sua vida, ele estava entregando a sua vida como um sacrifício de culto a Deus. Isso já nos desperta para um detalhe importantíssimo, deixando claro que a morte para o cristão não pode ser um desespero, não pode ser um momento de angústia. O cristão, diante da morte, não pode se desesperar, porque ele sabe que a sua morte, diante de Deus, também é um culto, como esse que nós estamos prestando aqui hoje. Vir aqui hoje, cantar louvores a Deus, orar, ouvir a palavra de Deus, estar em comunhão, é uma forma de cultuarmos a Deus. Mas precisamos também entender que a morte do justo, diante de Deus, também é um culto. Também é um culto. E nós não precisamos temer a morte ou nos desesperar diante dela. Pelo contrário. Pelo contrário. No último domingo, pela manhã, eu estava aqui dando aula na Escola do Silêncio, eu fiz a pergunta para os alunos assim, se você estivesse num avião e ele estivesse em queda, inevitavelmente você vai morrer. Quais seriam as suas últimas palavras? Alguns olharam para mim e disseram assim, eu vou fechar o olho e vou, Senhor, me perdoa os meus pecados. Aí outras pessoas dizem assim, não, eu direi, Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito. O que você diria? No seu último suspiro, no momento da sua morte, convicção de salvação, convicção de que você vive como um sacrifício a Deus, é você olhar no último dia da sua vida, no momento da sua morte, você fechar os seus olhos com a consciência de que você já foi perdoado dos seus pecados, que Cristo morreu no seu lugar, a sua dívida foi paga, o seu pecado foi perdoado, você olhar para Deus no último momento e dizer, Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito. E fazer isso com um sorriso no rosto. Não como aqueles que não têm esperança, porque eles morrem, não sabem para onde vão e não sabem nem o que vai acontecer do outro lado. Mas o cristão não. O cristão, assim como Paulo, diante da morte, tem a consciência de que naquele momento está prestando o último culto a Deus. Vai olhar para o Senhor e vai dizer, Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito. Porque ele sabe que vai fechar os olhos aqui, mas vai abrir os olhos diante do seu Senhor, a quem ele tanto desejou conhecer pessoalmente. E é o que Paulo deixa claro para os cristãos aqui, principalmente para Timóteo. Timóteo, eu já estou sendo oferecido. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está o tempo todo ensinando que o nosso corpo, o nosso estilo de vida, ele tem que ser uma vida de entrega, assim como você coloca um cordeiro no altar para o sacrifício. A nossa vida tem que ser uma vida de sacrifício a Deus. Mas, pastor, o que é uma vida de sacrifício a Deus? É você estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Não. Uma vida de sacrifício para Deus é você aprender a viver para a glória de Deus. É viver para a glória de Deus no seu trabalho. É viver para a glória de Deus com seus vizinhos. É viver para a glória de Deus na faculdade, no colégio, independentemente de onde você esteja. A sua vida deve ser uma vida vivida para a glória de Deus.
É você olhar para a sua vida como um todo e dizer: a minha vida não é mais minha. Ela não pertence a mim mais. A minha vida agora está nas mãos do meu Senhor. Eu entrego a minha vida como um sacrifício, seja durante o período que eu estiver vivendo ou até no momento da minha morte. Paulo não chega a essa consciência de que a vida dele está sendo oferecida como um sacrifício simplesmente no momento da morte. Não, ele viveu dessa maneira. E por isso ele instrui a todos os cristãos a viverem dessa maneira. Ainda em Romanos capítulo 6, no versículo 12 e 13, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Aí a gente tem que se fazer uma pergunta, nós temos que nos fazer uma pergunta: será que eu tenho oferecido a minha vida como um sacrifício diante de Deus? Será que realmente a minha vida pertence a Deus ou ela pertence a mim? Como eu vou saber se a minha vida realmente está sendo uma vida dedicada a Deus? É simples. Faz uma análise da sua vida. O que prevalece? A sua vontade ou a vontade de Deus? O que prevalece são os seus desejos ou os desejos de Deus? O que prevalece são os seus pensamentos ou os pensamentos de Deus na sua vida? Viver para a glória de Deus é pensar nas coisas que são de Deus. É falar das coisas que são de Deus. E é viver as coisas que são de Deus. Isso é viver um sacrifício, uma vida sacrificial ao Senhor. Isso é pegar os seus membros, o seu corpo como um todo, a sua vida como um todo, e colocar no altar e dizer: Senhor, a minha vida não é mais minha, a minha vida é sua, seja feita a sua vontade na minha vida. Os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos eu entrego em tuas mãos. Eu desejo viver a sua vontade. Eu sei, irmãos, que isso é um desafio, tanto para você quanto para mim. Mas é por isso que Deus nos trouxe aqui nessa manhã, para nos despertar, porque muitas vezes nós cochilamos com relação a isso, e pensamos somente na nossa vida, na nossa vontade, nos nossos desejos, nos nossos planos, nos nossos projetos, e nos esquecemos de que a nossa vida foi comprada por um alto preço. Não foi com prata nem ouro, porque isso perece, mas foi com precioso sangue carmesim do Filho de Deus. E nós temos que ter essa consciência de nos oferecermos, como Paulo, no último dia da sua vida, ou nos últimos momentos da sua vida, ofereceu a sua vida como um sacrifício. A imagem é você olhar como se você fosse um cordeiro, não um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas alguém que se oferece ao cordeiro como gratidão por aquilo que recebeu, que é o que Paulo está fazendo, se entregando como sacrifício. Segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 1, vamos ler. Paulo está testemunhando aqui sobre alguns irmãos da igreja da Macedônia. E olha o que ele diz. Também, irmãos, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e da profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, Paulo dizendo, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo está citando o momento em que os irmãos da igreja de Jerusalém estavam passando por dificuldades financeiras, e ele fez um apelo a todas as outras igrejas para arrecadarem fundos, para contribuírem com os irmãos da igreja de Jerusalém. E os irmãos da igreja da Macedônia não foram convidados para participar, porque Paulo sabia da dificuldade que eles tinham, da pobreza extrema que eles viviam. Mas diz Paulo que eles olharam para Paulo e disseram assim: não, Paulo, pelo amor de Deus,
é um rogo, é um apelo. Pelo amor de Deus, deixa a gente contribuir. E mesmo na sua profunda pobreza, eles abundaram em generosidade, ou seja, deram além daquilo que eles podiam. E Paulo não vai só louvar o fato deles terem dado além daquilo que eles podiam, não. Olha o que Paulo vai dizer, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Então eles não só contribuíram de maneira generosa, eles se colocaram como oferta, eles se deram como sacrifício. Paulo está reconhecendo a vida de servidão a Deus e sacrificial dos irmãos da igreja da Macedônia. Então essa não é só uma atitude de Paulo ou dos irmãos da Macedônia. Essa é uma atitude que todo cristão deve ter. Aprender a viver uma vida de sacrifício, entender, olhar para si e dizer assim, eu sou uma oferta a Deus. Se eu não sou ainda, eu preciso me tornar uma oferta a Deus. Usar os meus membros, a minha intelectualidade, o meu corpo, os meus pensamentos, as minhas vontades, todas elas para agradar a Deus. Me colocar no altar como um sacrifício. Porque é o que Paulo está dizendo aqui no versículo 6 no início. Quanto a mim, Timóteo, eu já estou sendo oferecido. Eu já estou como um cordeiro sendo colocado no altar. Eu estou prestando o meu último culto a Deus. Olha que imagem bela, gente. No último dia, é o culto que Paulo está prestando a Deus no seu último dia de vida. Mesmo diante da morte. Eu costumo dizer que o povo de Deus, o cristão, ele deve ser o povo mais feliz da terra. Porque é um povo que tem a consciência, ou deveria ter, a consciência de que mesmo diante da morte, ele não precisa se desesperar. Ele pode se alegrar diante da morte, porque a morte do justo é um culto a Deus. Porque é a consumação de uma vida sacrificial. É o último ato de Paulo diante do povo. É o último ato de Paulo, no último culto, na última oferta, no último culto diante de Deus. E essa consciência Ele quer que nós tenhamos também. E você precisa ter isso encucado na sua cabeça. Quando você lê Lucas, capítulo 22, versículo 20, o próprio Senhor Jesus, Ele diz, este é o meu sangue que é derramado por vós. O próprio Senhor Jesus se coloca como oferta. Uma vez eu li uma revista super interessante, o nome da revista. E uma capa da revista me chamou a atenção, por isso que eu comprei. A capa da revista era assim, quem matou Jesus? A mesma pergunta você se faz, quem matou Paulo? Foram os romanos? Foram os judeus? Quem matou Jesus? E aí na revista tinha toda uma história, foram os romanos culpando os judeus culpando os romanos. E quando eu terminei de ler, eu falei assim, ninguém entendeu nada. Porque não foram os romanos que mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que se ofereceu como sacrifício. Por isso que ele disse, se ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou voluntariamente. Aí pergunta, quem foi que tirou a vida de Paulo? Foi o carrasco? Foi a espada? Foi Roma? Não, não foi. Ele ofereceu a sua própria vida como sacrifício, como gratidão ao Senhor Jesus por tudo aquilo que o Senhor Jesus havia feito por ele. E fez por nós também. E a nossa vida deve ser também um sacrifício a Deus. E ele continua dizendo, no versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. A palavra que ele utiliza é muito profunda, a palavra é libação. Se você for olhar no Antigo Testamento, você vai entender que o ato de libação era a consumação do sacrifício. Era o ato de completar o sacrifício. O sacerdote pegava no altar, o altar já em brasa, com o cordeiro sacrificado lá em cima, as partes do cordeiro queimando, virando holocausto, porque o holocausto é diferente da libação.
O holocausto é uma oferta queimada. Então o sacerdote pegava lá o animal, o cordeiro, ou o boi, o animal que deveria ser ofertado, cortava em pedaços, dividia nas partes e colocava na grelha, quase que um churrasco, porque tinha um garfo que eles ficavam pegando os pedaços e colocando na grelha, e um ato final de culto. Depois do sacrifício já estar no altar queimando, ele pegava ou um azeite, um odre de azeite, ou então um odre de vinho, e derramava sobre o altar e sobre o sacrifício, como símbolo de sacrifício total e completo. É como se o sacerdote dissesse assim para Deus: olha, Senhor, nós não só estamos entregando o cordeiro, nós estamos entregando tudo o que nós temos. Então ele pegava o azeite e pegava o vinho e jogava no altar, e aquilo desaparecia, era completamente consumido pelo fogo. Com essa atitude, o sacerdote estava olhando para Deus e dizendo: Senhor, tudo que temos, absolutamente tudo, pertence a Ti. E no seu altar, tudo precisa ser consumido. Absolutamente tudo. Não é uma parte ou outra. Não são 90%, 100%. Eu não posso dar somente 10% do sacrifício. Eu não posso dar somente 20% do sacrifício. Eu preciso dar toda a minha vida. E o que o Paulo está dizendo aqui: eu estou sendo oferecido como um sacrifício, como alguém que se lança no altar para morrer como último culto, ato de último culto a Deus. E não só isso, a minha morte também é um ato de libação. É um sacrifício total, completo, pleno. Eu dizendo: eu não reservei absolutamente nada para mim. Tudo que eu tinha, eu dei para Deus como oferta. Toda a minha vida foi dedicada a Ele. Em nenhum momento da minha vida, a partir da minha conversão, eu separei para mim. As minhas vontades eu coloquei no altar. Os meus desejos eu coloquei no altar. Tudo, absolutamente tudo, 100%. E eu faço uma pergunta para você: há como viver uma vida sacrificial a Deus, entregando 50% da nossa vida para Deus? Há como viver uma vida sacrificial, entregando 70%? Há como viver uma vida sacrificial entregando 99,99%? Não. Não há possibilidade de viver uma vida sacrificial assim. Uma vida de fato sacrificial a Deus é uma vida onde o cristão entrega 100% dela. 100%. Tudo, absolutamente tudo que você tem pertence a Deus. Tudo. Nada pode ser deixado de lado. Absolutamente nada. Repito, irmãos, isso é um desafio tremendo para nós. Porque nós falhamos. Nós falhamos e falhamos feio. Porque muitas vezes colocamos os nossos desejos e as nossas vontades em primeiro lugar. Como assim? É simples. Se eu te convidar para um churrasco, 7h da manhã, na minha casa, você não vai levar nada. Vai ter picanha, chorizo. Chorizo não é chouriço não, tá? É chorizo. Vai ter picanha de wagyu, filé mignon, ancho, só carne de primeira. 7h da manhã. Eu duvido que você não vai estar na minha casa às 6h30. Vai ter até Antártica gelada. É Guaraná Antártica, gente. Tá vendo como é que é a sua mente? Ó? Guaraná Antártica gelado, Coca-Cola. 7h da manhã, ó, vai ter futebol, vai ter piscina. 7h da manhã, quando você chegar, vai ter uma mesa posta.
café da manhã, é brownie, é bolinho de chuva, pão de queijo, banoffee, pudim, salada de fruta, pão quentinho com queijo e presunto, croissant, salgadinho de toda sorte. 7 da manhã, piscina já vai estar lá, aquele sol. 7 da manhã, você vai. Você vai. E se eu disser assim para você, nesse mesmo dia, às 7 da manhã, tem aula na Escola do Silêncio, ou na Escola Bíblica Reformada. E você tiver que escolher, em qual evento você iria? Uma boa parte, ou se não a totalidade, com certeza prefeririam ir para o passeio de piscina, churrasco, café da manhã e futebol. Porque a pessoa pensa assim, não, Escola do Silêncio tem todo domingo, a Escola Bíblica Reformada tem todo domingo, domingo que vem eu vou. Mas eu vou nesse churrasco aqui, não posso perder essa bênção, ainda chama de bênção, né? Essa bênção. Isso não é viver de forma sacrificial. Isso não é oferecer a sua vida como um sacrifício, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Isso não é utilizar os nossos membros como sacrifício. Não é. Por isso que ele usa a expressão libação, porque era o último ato do culto, o último ato do sacrifício. Pegar tudo que tinha, o vinho, o azeite, derramar sobre o altar. E Jesus disse a mesma coisa, o meu sangue está sendo derramado. Este é o pacto com o meu sangue que está sendo derramado. Será que temos vivido assim, irmãos? Não, né? Toda vez que nós temos aqui o culto de ceia, domingo que vem, toda vez que eu ministro a ceia, que eu sempre falo, irmãos, esse é o momento de você analisar a sua vida. Olhar como tem sido a sua caminhada cristã, como você tem se comportado diante de Deus, como tem sido a sua vida diante de Deus. Faz uma análise agora, peça perdão a Deus, se corrija e passe a viver de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo continua dizendo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, sacrifício final, a oferta completa, 100%. Nada de 50%, 70% ou 60%, é 100% tudo colocado no altar, tudo que eu tenha derramado diante do altar como uma oferta de sacrifício a Deus. E aí ele vai dizer, e o tempo da minha partida é chegado. Olha como a análise das palavras aqui no grego. Um dia desse uma irmã perguntou, pastor, por que o senhor sempre fala das palavras no grego no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Se você quer conhecer o significado das palavras, você precisa entender o grego, e precisa procurar e pesquisar no grego o significado dela, o Antigo Testamento no hebraico. E a palavra tempo aqui, que ele utiliza, é a palavra kairos, que significa um tempo oportuno, um tempo preparado, um tempo pré-estabelecido por Deus, não algo que ia acontecer por acaso. Esses dias, eu estava estudando, eu lembrei do vídeo que eu mandei para o pastor Washington um dia desse, de um pastor, ainda tenho 15 minutos, de um pastor que estava pregando numa igreja neopentecostal, e ele disse assim, de certa forma, muito do que ele falou na pregação faz sentido, porque a gente sabe que precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos nos alimentar bem, dormir bem, fazer exercício físico, todos nós sabemos disso, que temos que fazer isso. Mas ele associou isso e disse nessa pregação que se a gente não se cuidar, a gente vai morrer antes da hora. Aí eu mandei o vídeo para o Washington e perguntei, o senhor acha que a gente pode morrer antes da hora? E o pastor, ele faz só uma coisa, ele ri. Ele dá um monte de risada. Mas olha o que o camarada vai falar. Como é que eu vou morrer antes da hora? Pensa. Se eu creio em um Deus soberano, que sabe de todas as coisas, que controla todas as coisas, que na sua palavra diz que todos os nossos dias estão contados,
como é que eu vou pregar numa igreja e dizer para a pessoa que ela vai morrer se não se cuidar antes do tempo, antes da hora? Ou seja, peguei Deus de surpresa. Cheguei lá no céu, Deus olhou, ih, rapaz, o que você está fazendo aqui? Não era a sua hora, rapaz. Ah, mas também você não se cuidou, né? Onde já se viu um negócio desse? E Paulo está indo contra esse pensamento aqui, porque ele diz, o tempo da minha partida, o momento exato da minha partida, o tempo em que Deus preparou para que eu fosse colocado como sacrifício, a hora da minha morte, ela é chegada. É como se ele estivesse na fila e dissesse assim, a minha senha já vai ser chamada. Deus preparou o momento da minha morte. Deus sabe a hora. Foi Ele que estabeleceu. E isso faz com que Paulo não se desespere. E ele não viva com medo da morte. É claro, irmãos, que temos que nos cuidar e vigiar. Mas precisamos entender que todos nós, cada um de nós aqui tem um tempo determinado para Deus. O kairós do pastor Osta é diferente do meu. O kairós do Douglas é diferente do meu. Da Juliana é diferente do meu. O Noquinha já está chegando perto. Porque vida de tricolor dura pouco, sofre demais. Mas o tempo da partida já está pré-estabelecido por Deus. Então por que temer a morte? Por que se desesperar? Não há como, de repente, morrer e, morreu antes da hora. Não. E essa palavra que vem depois, o tempo da minha partida, porque essa palavra partida também tem um significado extremamente profundo. Primeiro ele diz, o tempo, a hora, já está estabelecida por Deus. Deus já determinou o dia em que eu vou morrer. O tempo da minha partida. A palavra partida aqui no grego é anélisios, ou análisos. E tem 3 significados que são bem interessantes. Eu quero ler para você o primeiro significado. Ó. O primeiro significado da palavra partida aqui quer dizer soltar as amarras de um navio para que ele parta ao mar. Então, como se Paulo estivesse dizendo assim, eu estou preso, porque um navio ou um barco, quando ele está ancorado, ele está preso ali naquele pequeno espaço de água. Só que quando você solta as amarras da nau, o que acontece com o barco? Ele avança para aquela imensidão do oceano. E o que Paulo está dizendo, de certa maneira, nesse texto, usando essa palavra, ele está dizendo, as amarras do meu navio como um barco, da minha vida como um barco, que outrora estava presa a esse corpo, a este mundo, agora elas estão soltas para a imensidão, para o oceano de Deus, onde eu vou habitar na eternidade com o meu Senhor. A ideia dele também é essa. Outro sentido para a palavra partida é desmontar uma tenda após o acampamento. E o que é interessante é que Paulo usa essa mesma imagem, esse mesmo símbolo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Quero que você leia comigo, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Olha o que ele diz aqui no versículo 1. Diz assim, ó, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando do seu próprio corpo, tá? O tabernáculo, no Antigo Testamento, era uma tenda muito simples, feita com pele de texugo, pele de carneiro, era uma coisa bem simplória e, à primeira vista, bem feinha. Por dentro tinha todos os objetos de ouro, mas quando você olhava de fora, era uma coisa bem simplória e bem feia, bem organizada, mas a aparência não era muito boa, era uma coisa muito simples. Ele está dizendo que nesse plano, a nossa vida, o nosso corpo, é como um tabernáculo. Sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus.
E é por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, quando ele usa a expressão partida aqui, é como se ele estivesse dizendo, esse tabernáculo aqui, simples, feio, maltrapilho, esse tabernáculo aqui, essa tenda aqui, ela será desmontada e eu passarei a habitar em um edifício celestial, deixando claro que o que espera por ele do outro lado é algo muito maior e muito melhor do que aquilo que ele tem vivido aqui. Ou seja, a morte para o cristão é um deixar de habitar nessa tenda corruptível, podre, que não serve para absolutamente nada, para habitar uma tenda muito melhor e muito mais gloriosa, um edifício, na verdade, um edifício que Deus preparou para nós, que é a transformação desse corpo mortal em imortalidade, esse corpo corruptível em incorruptibilidade. E é essa alegria que permeia o coração e a alma de Paulo, a certeza de que ele vai deixar esse corpo, vai desmontar essa tenda para habitar em um edifício preparado por Deus. A palavra partida também tem outro significado, ela significa também libertar um prisioneiro de suas correntes. É como se ele estivesse dizendo assim, enquanto eu estou vivo aqui, eu estou preso, como um prisioneiro, trancafiado, limitado. Mas quando eu partir, quando o meu corpo for oferecido como libação, as correntes, as amarras que prendiam as minhas mãos, elas serão arrebentadas, as amarras que prendiam os meus pés, elas serão arrebentadas, e de fato, verdadeiramente, eu serei livre. Ainda estamos presos nesse corpo. Esse corpo corruptível. Mas um dia, naquele dia, essas algemas serão arrebentadas. Glória a Deus por isso. O que é interessante é que Paulo, ele sabe que a morte é algo glorioso para ele. Ele sabe. Mas ele sabe que também viver para ele é algo também precioso. E ele diz isso e cria na cabeça de Paulo essa confusão. Eu queria estar com o Senhor, mas ao mesmo tempo eu sei que estar aqui é cumprir o propósito, o chamado, mas eu desejo estar com o Senhor. Mas em nenhum desses momentos ele se desespera. Diante da morte. É como alguém olhar para você e dizer assim, olha, Gabriel, você vai morrer tal dia. Alguns, ao receber essa notícia, uma notícia como essa, se desesperariam. Ah, já que eu vou morrer? Tal dia? Vou fazer tudo que eu nunca fiz. Já vi um filme assim? Já vi um filme assim de uma moça que foi fazer um exame, aí trocaram o exame no hospital, e aí ela recebeu o diagnóstico de que ela tinha só 3 meses de vida, se eu não me engano. E o que ela faz? Pega tudo que ela tem, todos os recursos que ela tem, vai viajar, vai gastar, vai alegrar o seu coração. E aí quando chega no final do filme, ela recebe a notícia de que o exame tinha sido trocado e ela não ia morrer. Aí ela olha e fala assim, caramba, gastei tudo que eu tinha. Agora, comigo e com você, como deve ser? Eu vou morrer tal dia. Glória a Deus por isso. Aí você vai olhar e vai dizer a mesma coisa que Paulo disse. A minha vida já está indo embora, já estou sendo oferecido como libação. E o tempo da minha partida, o tempo em que o meu barco vai sair da nau, vai ser desancorado, o tempo em que eu vou deixar este tabernáculo para habitar no edifício, o tempo em que as algemas serão quebradas, arrebentadas, e eu serei de fato liberto e estarei habitando com o Senhor por toda a eternidade. O tempo da minha partida é chegado. E você percebe, irmãos, que não há desespero nas palavras de Paulo.
Porque alguém que está desesperado na hora da morte, o que ela pensa? Ai, meu Deus, eu vou morrer, para onde eu vou? O que será que vai acontecer daqui para frente? Como será o amanhã? Eu contei para vocês uma história que eu ganhei uma vez no trabalho, uma viagem para a Bahia, para passar um final de semana na Bahia, 3 dias, lá em Trancoso, no Clube Med, na Bahia. Fiquei 3 dias lá com o dono da empresa que eu trabalhava. E eu lembro que quando nós estávamos indo no avião, primeira vez que eu viajei, né, de avião, o avião quando começou a subir, ficou aquele negócio no ouvido, um silêncio. Daqui a pouco, quando a gente estava quase chegando, uma turbulência, o tempo não estava muito bom lá na Bahia, e o piloto teve que ficar dando algumas voltas, né, antes de pousar. E o avião chacoalhava, e o André estava do meu lado, o André, que era o supervisor da época, que era crente também, ele com um fonezinho de ouvido, e eu com a Bíblia na mão, lendo um pouquinho, e ele sentado ouvindo música, tranquilo, em paz. E do lado, assim, do outro lado do corredor, estava o meu ex-patrão, né? E ele segurando assim, os olhos bugalhados, assim, com medo da morte. Eu olhei para ele, naquela hora, e Deus falou comigo assim, essa é a vida daqueles que não têm esperança. Vivem com medo da morte. Eu não sei se ele estava com medo de morrer, e morrer de repente não saber para onde vai, ou de repente morrer e não desfrutar de toda a fortuna que ele tinha. Não sei. Mas o desespero era nítido nos olhos dele. Esse desespero não pode ser encontrado em você. Diante da morte, essa é a decisão e são essas palavras que o cristão deve se utilizar. Porque é esse o nosso estilo de vida. Uma vez eu pregando em Jacarepaguá, numa igreja em Jacarepaguá, e eu preguei sobre a volta de Jesus. E como a gente tinha costume de fazer apelo, né? Eu fiz um apelo. E aí, eu disse assim, algumas pessoas, elas amam tanto a vida e o presente século, que se eu perguntar para ela, se ela deseja que Cristo volte agora, ela vai dizer que não. Por que ela vai dizer que não? Porque ela quer desfrutar da sua promoção no trabalho, ela quer desfrutar da sua aprovação num concurso público, ela quer desfrutar do seu casamento, acabou de casar, quer curtir a lua de mel, ela quer desfrutar de tudo desse mundo e deixar todas as coisas com relação a Deus de lado. Cristo volta. Cristo volta. E o que você tem preparado para Ele? A palavra de Deus, ela é clara, ela diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Vamos ficar de pé?